E aí, Arthur? Só antes de começar, eu só queria te agradecer pelo trabalho que você faz, tá? Você se tornou uma das minhas inspirações na busca pelo correto. E ainda me mostrou a verdade do Lula e do Bolsonaro. Na escola, cara, eu ainda consegui tirar pessoas do bolsonarismo. Eu debati o fim da escala 6x1, eu debati o PL da censura e entre outros temas que, você foi fundamental na explicação dessas ideias. Então, obrigado, tá? Vamos começar, então. Como eu tenho muitos pontos pra refutar, eu vou explicar somente alguns. Até porque não dá pra fazer um vídeo de meia hora aqui. Bom, vamos começar então pelo argumento que todo mundo usa, que é o argumento do barco se afastando e descendo a suposta curvatura da Terra. Mas ele realmente prova alguma coisa? Vamos ver aqui. Durante a observação do fenômeno, percebe-se que o fenômeno não é causado pela suposta curvatura da Terra, e sim pela refração da luz alicerçada à perspectiva. Calma que eu vou explicar. Um terraplanista chamado André, do canal Além do Horizonte Optical, pegou um barquinho de mais ou menos 18 centímetros e colocou em um lago. Quando iniciado o afastamento do barquinho, percebeu-se que o mesmo fenômeno foi reproduzido em pequena escala. Ele também sumiu de baixo para cima. Mas peraí, de acordo com os cálculos do globo, seria impossível haver tamanha curva para ocultar o barquinho. Ele foi ocultado a 500 metros de distância. Mas se não é a curvatura, o que causa a ocultação? A refração da luz. A refração da luz é a distorção da mesma quando ela passa por camadas de temperaturas diferentes. Como a luz da base do barquinho passou por mais camadas diferentes ao se afastar, a luz da mesma não chegou aos olhos do observador. Por isso que a base some primeiro. E a prova disso é o fenômeno chamado miragem inferior, que também é um fenômeno óptico da luz, que ocorreu em um dos experimentos do barquinho. Outro ponto muito interessante é que às vezes o barco some por pura perspectiva, simplesmente se afastando e encolhendo. De acordo com o Google, esse fenômeno jamais deveria acontecer. Mas através de um zoom, quando o barco não sofreu a refração, foi possível recuperar o barco que sumiu no horizonte. Mas eles não dizem que é a curvatura que causa isso? Pois bem, depois dessa explicação, onde a causa do fenômeno foi refutada através da refração e perspectiva, onde entra a curvatura nisso? Como que o globo explica a ocultação do barquinho e o avistamento do barco através de um zoom, se eles dizem que foi pela curva? Isso, até hoje, não prova que a Terra é uma bola. Pelo contrário, prova a falta de sustentação do globo. Uma prova de que a Terra é plana é um teste de curvatura feito pelo mesmo canal Além do Horizonte Optical, em que ele observa um farol que tem 25 metros de altura a 23,5 km de distância e a 1,35 metros de altura. Foi avistado sem nenhuma ocultação de curva. Mas peraí, de acordo com os cálculos do globo, a queda de curvatura a essa distância deveria ser de 28,74 metros, ou seja, maior que a altura do próprio farol. Deveria ser impossível avistar esse farol. Eu não sei se você lembra, mas o Sakane falou que a gente não leva em conta a altura do observador. O problema é que o cara está vendo de um ponto mais alto. Mas foi considerado sim. Engenheiros, topógrafos e a própria calculadora do globo afirmaram que não teria como ver o farol se a Terra fosse esférica. Experimentos assim já ocorreram muitas vezes, mas então você me pergunta, então por que nos experimentos que eu vejo os objetos estão cortados? A explicação ela meio que já foi dada, é a mesma do barco. A refração da luz ela corta a base dos objetos, tanto que nesse experimento do farol que eu apresentei, houveram dias em que a base foi ocultada, ocorrendo de novo a miragem inferior, que é um efeito óptico da luz que prova a minha explicação, entendeu? Mas e sobre as imagens da Terra? Bom, se eu mostrar para você um balão a 35 km de altura, mostrando tudo plano, sem nenhuma curvatura, você acreditaria? De acordo com o Google, a altura necessária para ver a curvatura da Terra são 10 km, e eles estão a 35 aí. Mas o debate não fica só em quem eu acredito. Já foi provado que os vídeos espaciais são fakes. Olha essa sequência de vídeos, por exemplo. Nesse, a corda simplesmente aparece do nada, com um erro do CGI. Nesse vídeo dos astronautas no espaço, a corda enrosca em algo invisível. Aqui vemos claramente que a nave reflete em algo impossível de se refletir. Não tem como refletir naquela borda preta. Nesse vídeo, a Terra conseguiu parar de girar. Puxaram o freio de mão da Terra. E se você disser, mas aquilo ali se mexeu. Bom, a Terra gira a 1.666 km por hora. Não tem como isso parar e atingir essa velocidade dessa forma tão rápida, a ponto de ter causado isso. Essa foto da Terra é chamada de Blue Marvel. É uma foto famosa da Terra. Entretanto, ela também é fake. Veja que ela tem diversas nuvens clonadas, algo que é claramente fake. Qualquer um pode pesquisar Blue Marvel na internet e ver. Com tudo isso, como fica a credibilidade das agências espaciais? Elas claramente estão mentindo, ainda mais porque temos imagens da Terra plana.
O experimento de Eratóstenes foi um argumento que você utilizou lá no vinheteiro. Ao observar a diferença nas sombras de duas estacas, ele concluiu que a Terra é esférica, até porque na concepção das pessoas não poderia ter diferença nas sombras se a Terra fosse plana. Mas olha como a explicação é simples. No modelo Terra plana, o Sol é bem menor do que a Terra e está mais próximo, então a diferença das sombras se dá por causa disso. Se o Sol está posicionado exatamente acima de Siene, logicamente não vai ter sombra. Em Alexandria, o Sol não estaria exatamente lá, causando sombra. Por isso que em um lugar tem sombra, em outro não. O resultado é equivalente em ambos os modelos. Mas aí com certeza você vai perguntar, mas como funcionam estações do ano, como funcionam eclipses lunares, como funciona a transação dos dias? Não dá pra responder agora, mas foca no argumento. Ele é equivalente em ambos os modelos, entendeu? Olha, essas são explicações que você não encontra pesquisando, tá? Eu espero que você tenha aberto pelo menos um pouquinho a sua mente. Se você tiver qualquer dúvida ou algo do tipo, eu sempre vou estar disponível aqui. Esse assunto ele é importante pra você ainda mais, porque ele é a prova da existência do Criador, e é algo bem sério. Mas enfim, tchau.